Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Meu nome é Márcio Duarte, eu sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e hoje moro aqui em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, em Recife. Mas a minha origem é de um lugarzinho muito pobre, muito simples mesmo, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde a gente não tinha contato com cultura, a gente não tinha contato com escola, direito, não tinha saneamento básico, a gente não tinha nada, né? E eu, na minha infância, por exemplo, nesse lugar, catava latas velhas, ferro velho, para poder vender, por exemplo, para poder comer. E a minha avó me levava escondida da minha mãe para uma igreja. E aí, então, eu tive contato, igreja e música, tudo a ver, né? Então, eu tive contato com a música nesse primeiro momento na igreja, mas nessa igreja, eu conheci uma pessoa que se tornou minha mãe, me adotou de uma maneira tão incrível, e ela tocava violão, sabe? Tocava bem simplesinho e tal, e ela disse, eu vou te ensinar. E aí despertou o dom que Deus tinha na minha vida, na área da música. Eu aprendi muito rápido. E daí pronto, daí eu fui para o conservatório. Do conservatório eu fui para a faculdade de música, me graduei, me pós-graduei em regência. E aí a música entrou na minha vida dessa forma. A música, eu costumo dizer que eu tenho Jesus como salvador da minha alma. E eu tenho uma música que me resgatou daquele lugar, porque é um lugar de muita perdição. E que se eu não tivesse, eu não tenho dúvida disso, se eu não tivesse entrado pela música, pela igreja ali, tocando na igreja, no Ministério de Louvor, muitos jovens da minha época hoje não existem mais, se envolveram com drogas, no tráfico. E eu costumo dizer isso, eu tenho dois salvadores, eu tenho Jesus Cristo e a música me salvou também, me resgatou também daquele lugar. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu já li muitos livros na faculdade, muitos livros. Mas a Bíblia, para mim, é uma paixão absurda. E desde novo. Com 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Com 12 anos de idade. Não sabia nem ler direito, eu fui para a escola muito tarde. Mas eu já amava a Bíblia de uma maneira absurda, sabe? Eu fiz faculdade de teologia, dei aula de teologia, ainda ensino teologia. Mas eu digo o seguinte, quando eu fui para fazer faculdade de teologia, eu já sabia muita coisa que eu aprendi na escola bíblica dominical enquanto criança. Esse talvez seja o maior desafio de um compositor e de um músico criado dentro da igreja desde a década de 70, 80, 90. Porque nós pegamos a época em que a música tinha conteúdo teológico. A música era bíblica. E para você conhecer, entender muitas das vezes a letra de uma música, você tinha que conhecer a Bíblia. E quando eu comecei então essa paixão pela Bíblia, ler a palavra, estudar teologia, isso enriqueceu muito as minhas letras, as minhas canções. Porque eu tenho várias composições, gravadas e não gravadas, que são músicas tiradas da Bíblia. Aliás, eu nunca consegui compor uma música que não citasse um versículo bíblico ou a Bíblia. O meu primeiro contato, por exemplo, com divisão de vozes masculinas foi com músicas do Arauto do Rei. Se você me perguntar assim, quem foi que te indicou para ir para Novo Tempo, São Paulo? Eu não sei. Eu sei que o meu telefone tocou e aí é da Novo Tempo. Queríamos lhe convidar para participar do programa e tal, Bíblia Fácil e tal. Conhece? Eu disse, não conheço não, mas eu quero conhecer. E quando eu cheguei lá, aí eu tive surpresas maravilhosas pela estrutura. Mas o que mais me impressionou foi a seriedade, uma seriedade absurda, sabe? Eu já participei de outras emissoras dando entrevistas, mas quando eu cheguei na Novo Tempo, desde o início do aeroporto, quando nós fomos nos pegar lá, a van, até nos levar à sede lá da TV, uma recepção maravilhosa, sabe? Assim, algo inesquecível. Sabe aquela viagem que a gente faz? Inesquecível foi essa viagem lá para a TV Novo Tempo. E como me acrescentou. Isso é que foi interessante. Porque, às vezes, a gente que estuda muito, né, desde jovenzinho, faz curso teológico, faz isso, acha que já sabe, acha que já tá bom, né? E aí Deus vai e surpreende. Deus mostra, tá vendo aí? Você pode até saber muito, mas você não sabe tudo. Eu voltei de lá não só com mais sabedoria,
Eu nem falei isso lá na aula, mas eu voltei de lá mais avivado. Eu encontrei